Alô, alô, galera. Eletrodinâmica, conceitos básicos para você que está em casa nesse período de pandemia. Nós vamos colocar toda semana aulas aqui para você, tá? A gente vai começar trabalhando conceitos básicos de eletrodinâmica. E o que a eletrodinâmica estuda? Estuda a corrente elétrica. A corrente elétrica é a grandeza física responsável pelo funcionamento dos aparelhos elétricos, como um televisor. É a corrente elétrica que dá vida às cidades, que fazem elevadores funcionar, que fazem o metrô funcionar, toda a sinalização semafórica, faz com que escritórios, comércio, tudo funcione. Geladeira, ar-condicionado, celular, tudo isso funciona por causa da corrente elétrica. E o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é qualquer movimento de carga elétrica, tá? Carga elétrica. E quando a gente falar em carga elétrica, eu posso dizer que a carga elétrica que vai se movimentar são elétrons, os elétrons, eles são cargas negativas. Vamos apagar aqui para ajeitar. Quando a gente fala de carga elétrica, a gente está falando do seguinte. A gente está falando de carga elétrica, a gente está falando de carga elétrica em movimento, tá? Elétrons. Quando eu falar em elétrons, lembre que eles são negativos. E nós podemos falar também de íons. Íons. Aí os íons, eles podem se movimentar gerando corrente elétrica. Aí eles podem ser positivos ou negativos. Os íons podem ser positivos ou negativos. Então aqui um fio de cobre. Esse fio de cobre, se eu olhar dentro, eu vou ver elétrons. Tá? E se esses elétrons se movimentarem de maneira ordenada, ó, todos eles estão se movimentando num único sentido aqui, ó. Então, isto aqui é uma corrente elétrica. É uma corrente elétrica produzida pelo movimento ordenado de elétrons, ó, de elétrons, certo? Agora, se eu tiver esse fio de cobre e os elétrons estiverem se movimentando ao acaso, como aqui, ó, de maneira toda desordenada, isso não é corrente elétrica. Para ser corrente, tem que ter movimento ordenado. Beleza? Vamos lá. Condutores elétricos. Os condutores são substâncias que vão facilitar o movimento dos elétrons e dos íons. Eles vão facilitar. Tipos de materiais condutores. Os metais, ó. Metais são excelentes condutores. Metais, cabos metálicos. Nós utilizamos uma fiação de cobre para interligar os pontos e trazer energia até a nossa casa, energia elétrica, nas tomadas, para as lâmpadas, para os ventiladores, para o ar-condicionado, seja o que for. Pode ser uma solução química. Aqui nós já vamos ter movimento de íons, ó, corrente elétrica produzida por íons. Então, os líquidos podem ser condutores, desde que eles sejam ricos em íons. E os gases também, ó. Os gases eles podem conduzir, tá? Por exemplo, o ar. O ar pode ser condutor. O que é um raio, né? Isso aqui é um raio. O raio, pessoal, nada mais é do que uma corrente elétrica que se estabelece no ar. Isso é o raio.
Então, nós podemos ter meios condutores sólidos, como os metais, excelentes condutores, meios condutores líquidos e meios condutores gasosos. O ar pode conduzir. Via de regra, ele não conduz, mas em situação extrema como essa, ele pode conduzir. Isolantes, substâncias que dificultam o movimento das cargas elétricas, ou o movimento de elétrons e de íons. A fita isolante, ó, esse plástico, ele é um isolante, ele dificulta. Por isso que nós isolamos, nós usamos para isolar a fiação elétrica quando ela está desprotegida. Ó, essa cerâmica aqui, ó, isso aqui é um isolador cerâmico. Isolador cerâmico, ó. A cerâmica é um isolante. Aqui eu estou botando um isolador cerâmico para que essa torre aqui, ó, não fique energizada. E alguém passa lá por baixo, toca nela, leva um choque fatal. Não. Aí eu tento isolar a fiação elétrica da torre por esses isoladores cerâmicos. Existem vários materiais que são isolantes. A água pura, o ar. Mas, Ed, agorinha você disse que o ar era condutor. Em situação extrema ele é condutor, ele pode conduzir. A água, a madeira, a cerâmica, o plástico, são materiais isolantes. A borracha são materiais, de via de regra, são isolantes. Corrente contínua. Uma corrente é chamada contínua quando as cargas se movimentam num único sentido. Ó. Elas vêm daqui da esquerda e se movem apenas para a direita. Tá? Ou seja, se eu disser que esse movimento para cá é positivo, essa corrente vai ter sinal positivo. Tá bom? Ed, e se eu dissesse que para cá era negativo? Ora, se você disser que é negativo, significa que essa corrente vai ter sinal negativo. E o tempo todo negativo, porque ela só se move em um único sentido. Toda vez que a corrente se move em um único sentido, ou ela vai ser o tempo todo positiva, ou o tempo todo negativa. Esse sinal, ele simboliza que ela está se movimentando apenas em um sentido. Tá? Ó, num gráfico, como é que eu vejo uma corrente contínua no gráfico? Ela tem um único sinal o tempo todo. Ó. Corrente aqui em cima, tempo aqui embaixo. Ó. Um único sinal o tempo todo. Ó. O tempo todo positiva, porque ela está aqui para cima. Aqui para cima. O tempo todo positiva. Quando uma corrente tem um único sinal, ela é contínua. Olha aqui, ó. De novo. Corrente, tempo. Só que agora eu estou desenhando aqui para baixo, ó, o tempo todo negativa, um único sinal. Quando a corrente tem um único sinal, ela é contínua. Corrente alternada é quando os elétrons ficam oscilando ó. Uma hora vai para a direita, depois para a esquerda. Hora para a direita, hora para a esquerda. Então, por exemplo, agora, ó, positivo, ó, porque veio para cá. E agora, Ed? Agora, vamos lá refazer aqui. Quando eles vierem para cá, eles são negativos. Então, essa corrente alternada, ela passa a ter dois sinais. Um positivo e outro negativo. Positivo para um lado, negativo para o outro. Então, quando eu quero representar uma corrente alternada num gráfico, eu represento ela por sinal positivo e negativo, como você pode ver aqui. Ó, toda vez que você olhar para um gráfico e o gráfico ele vier com sinal positivo, depois um negativo,
outro positivo, depois outro negativo, eu já sei que isso é uma corrente alternada. Eu já sei que na hora que é positivo, os elétrons estão se movimentando para cá. Na hora que é negativo, eles inverteram e estão vindo para cá. Ficou positivo, então os elétrons estão se movimentando para cá. Ficou negativo, eles inverteram e estão vindo para cá. Ela tem dois sinais que é justamente para indicar que hora vai para um lado, hora vai para o outro. Correntes que nós usamos em nossa casa. Corrente que nós usamos em casa, na escola, no comércio, na indústria. É corrente alternada. Corrente alternada. E corrente contínua é de bateria, pilha, são exemplos de corrente contínua.